Pessoal, é o seguinte, 2025 não chegou para brincadeira não, já chegou com tudo. Um grande aliado do Lula, né, uma figura aqui da América do Sul, acaba de ter uma ordem de prisão decretada, né, uma ordem de prisão imediata sobre esse aliado do Lula. E parece que vai estremecer um pouquinho mais, né, as relações internacionais aqui da América do Sul. E a gente vai falar sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar é, sabe que pode acontecer uma reviravolta muito louca na questão eleitoral? Cara, um nome que é conhecidíssimo no Brasil inteiro acaba de anunciar que vai querer ser candidato a presidente, né, do Brasil. Cara, goiano, ou melhor, de Goiás, não, mineiro que vive em Goiás, que apaixonou por Goiás. E eu não tô falando do Pablo Marçal e nem do Caiado. Rapaz, esse jogo vai dar muita coisa interessante. E aí eu quero saber se você votaria nessa figura. Não, mas eu só voto em Bolsonaro. Tá, mas se o Bolsonaro estiver inelegível, eu vou revelar para você o nome de quem quer ser o candidato, né, a presidente da República. E falou sério, matéria do Metrópolis. Ele mesmo falou que quer ser candidato em 2026. E aí vocês me dizem se vocês concordam ou não concordam com esse nome. Eu já citei ele politicamente aqui, mas para um outro cargo. Embora ele não seja da política, é a primeira vez que ele pretende concorrer, já vai voar alto, né? Afinal, o cara tem potencial. E a gente vai falar sobre isso. Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Isso ajuda bastante o canal. Pessoal, vocês devem estar percebendo que eu estou gravando de dentro do carro mais uma vez, tá? Minha filha, a autista, a menorzinha, ela tem intolerância à lactose. E aí ontem, né, a gente acabou comendo algumas coisas em casa e hoje ela acordou bem mal, né? Vomitando bastante, passando bastante mal. E aí ela começou a desidratar, né? A gente dava soro, dava um remédio para contenção de soro, né? Aquele remédiozinho que você põe embaixo da língua e não para conter o vômito, a diarreia. Não resolveu. Então a gente trouxe ela aqui para internar. Minha esposa tá lá dentro com ela. Tá tomando soro, né? Tomando remedinho para conter a diarreia e o vômito, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. Então é só para justificar vocês, tá? Que a gente tá aqui dentro do carro, mas entre eu ficar esperando sem fazer nada ou esperar e gravar para vocês aqui, eu prefiro, né? Tá sendo útil com alguma coisa, tá bom? Pelo menos trazendo informações para vocês. E aí muita gente fala, mas você não é útil para nada. Cara, você tá enganado, tá? Muita gente não tem tempo de ficar olhando as notícias. Aí eu separo tudo e trago para vocês. Além do que, a maioria das pessoas que seguem aqui no canal, a gente já é amigo já, né? Alguns gostam do jeito, do meu jeitão de trazer as notícias, de falar. Então, assim, preferem estar com a gente. Então, cara, eu sinto muito orgulho desse. Para mim é um grande trabalho que eu faço aqui, né, trazendo informações para vocês, fechou? Então bora para a tela do celular para a gente falar um pouquinho sobre essa loucura, né, desse cara que vai entrar na política, além do que também nós vamos falar dessa situação do aliado do Lula aí que tá com a ordem de prisão. Vem para cima. Pessoal, seguinte, se deve conhecer, né, essa figura aqui que não é das figuras mais queridas aqui na América do Sul, não, né? É um tanto pouco conhecida, né? Essa figura do ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. E aí, como eu disse, o Daniel Ortega é uma figura que há muito tempo tem uma relação de amizade muito grande com o presidente do Brasil, o Lula. Inclusive, eles se consideram até irmãos, né? Quando o Lula ganhou, o ditador da Nicarágua celebrou a vitória do irmão e companheiro Lula. Ou seja, o Lula também diz que tem o Ortega como um irmão e que aprende muito com o Ortega. Isso aí já ficou amplamente documentado, né, em vários vídeos que o Lula falou, várias matérias de jornal. Inclusive, né, o Ortega não gostou muito da situação em que o Lula teve aí um atrito com a Venezuela, que a Venezuela também é um dos irmãos ali. Então o Ortega falou que é melhor o Lula baixar a bolinha e ir lá logo dar apoio para a Venezuela, senão ele vai contar umas coisinhas que ele sabe sobre o Lula.
Pois é, mas nem tudo são flores, né? Se você falasse que o Lula era amigo do Ortega durante o período eleitoral, você poderia ser multado, né? Mas são ossos passados, né? Águas passadas. A Justiça da Argentina ordena a captura de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. O Ortega, que ascendeu à presidência como um herói nacional, está no poder há 17 anos e se perpetua por meio de uma autocracia. O Tribunal de Buenos Aires usa o princípio da jurisdição universal para crimes contra os direitos humanos. A jurisdição argentina, a Constituição argentina, garante a jurisdição universal, ou seja, quando há uma violação dos direitos humanos, independentemente de onde aconteceu, pode ser no Brasil, pode ser na Nicarágua, pode ser em qualquer lugar. A Justiça da Argentina tem o poder de determinar a prisão de qualquer um que seja, se for caracterizado e considerado uma violação dos direitos humanos. Aí muita gente me pergunta, então, se um juiz da Argentina considerar que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele reconheceu que o ministro Alexandre de Moraes atuou contra os direitos humanos, por exemplo, no caso do Clezão. Um juiz argentino pode dar uma sentença de prisão, né, uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes, assim como fez com o Ortega? Pode. Qual é o efeito prático disso? Nenhum, a não ser que o Ortega ou que o Moraes pisem na Argentina. Então a ordem de prisão, ela é universal, mas a sua aplicação é no território argentino. Então, qualquer um, por exemplo, o Putin, se eu fizer alguma coisa, um juiz da Argentina pode determinar uma ordem de prisão. Mas ninguém da Argentina pode entrar aqui no Brasil para me prender, ou pode entrar na Nicarágua para prender alguém, porque aí violaria o princípio, né, que trata da soberania nacional, né? E esse princípio é universal. Todos os países devem respeitar o princípio da soberania nacional, soberania de qualquer país. Então, resumindo, o que resolve isso? Resolve que, né, já é uma sinalização da Argentina de que não reconhece, né, a ditadura do Ortega como uma ditadura, como uma democracia. E isso dá ânimo a outros países que façam o mesmo. Imagina se todos os países seguissem essa regra. Por exemplo, o Maduro, o dia que ele veio aqui visitar o Lula, ele seria preso, né? Se tivesse um juiz, com base na Justiça Universal, determinasse uma ordem de prisão do Maduro, né, o que precisa ser feito, e o Maduro vem aqui visitar o Lula estaria violando a justiça, né? E não só o Tribunal Penal Internacional, como no caso do Putin, mas estaria violando a justiça. Então impede que o próprio presidente da República possa trazer ditadores para dentro do país, como é o caso do Lula, né? Que trouxe o Maduro com honras de chefe de Estado, trouxe o Bashar al-Assad e deu a ordem do Cruzeiro do Sul para ele, uma das maiores honrarias. Se um juiz acabasse com a baderneira e falasse, não, tem ordem de prisão, mas é ditador e pronto, acabou a graça do Lula. Então, parabéns para a Argentina. A Argentina não para de passar raiva na gente, fazendo a gente ficar com inveja. Fazer o quê, né? Pessoal, agora para sacudir um pouquinho mais a política brasileira, dá uma olhada nesse rapazinho aí, talvez você nem conhece, né? O nome dele é Gustavo Lima, ou melhor, é um codinome, né? O nome artístico dele. Anunciou que vai ser candidato, né? Vai se candidatar à presidência da República em 2026. E aí, meu irmão, aqui o pagode vai virar samba, tá? Aqui o negócio, ou melhor, o pagode vai virar sertanejo, porque você pode até rir, mas esse cara tem muita chance de ganhar como presidente da República. O cantor sertanejo Gustavo Lima vai se candidatar à presidência da República. Faltando 1 ano e meio para as eleições, ainda sem partido, o artista contou, com exclusividade ao Metrópolis, que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026. Abre aspas. O Brasil precisa de alternativas. Tô cansado de ver o povo passar necessidade, sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder 3 dentes, mas, claro, tive condições de me tratar. Condição que muita gente não tem, afirmou Gustavo Lima.
Eu conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar imposto e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar. Talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada a me tornar um candidato à presidência da República em 2026, afirmou o Gustavo Lima. E aí, meu irmão, a gente tem que pensar alguns pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, Caiado é muito amigo do Gustavo Lima e o Caiado está inelegível. O Caiado é do União Brasil. No União Brasil, uma outra figura chamada Pablo Marçal, também goiano, resolveu entrar no União Brasil, né? E aí agora, o Gustavo Lima, que antes tinha sido cotado a senador da República, fala em ser presidente da República. Primeira teoria, tá? Teoria. Seria que o Gustavo Lima tá fazendo uma espécie de ameaça para que deixem o Caiado elegível novamente. Ou seja, olha, se vocês deixarem o Caiado inelegível, tá tudo bem. É quem eu vou apoiar, porque o Gustavo Lima já falou que vai apoiar o Caiado. É quem eu vou apoiar. Então, se vocês deixarem ele inelegível, o candidato serei eu. E aí, o buraco é mais embaixo. Porque o Caiado, nem todo mundo conhece o Caiado. O goiano adora o Caiado, gosta muito. Mas o resto do Brasil não conhece o Caiado como nós goianos conhecemos. Mas o Gustavo Lima, meu irmão, o Gustavo Lima, até quando eu tô lá no Uruguai, o cara toca tchê-tchê-rerê, tchê-tchê. O cara é bom, né? Então o cara é conhecido nacionalmente pela sua humildade, pela sua tranquilidade, pela disposição. É um grande candidato, né? Então a hipótese seria que ele só tá pressionando pro Caiado voltar. E aí tem a hipótese também que ele pode ser ou vice, ou o Pablo Marçal pode ser vice, né? Ou vocês esqueceram que o Gustavo Lima também falou, esse aqui é o próximo prefeito de São Paulo, o Pablo Marçal, e tem meu apoio. Então, o goiano se ajuda. O goiano se ajuda. É óbvio que se o Gustavo Lima for candidato, eu vou torcer para ele. É claro. Por quê? Porque eu sei das intenções do cara, né? Então, assim, é um cara que saiu de baixo, um cara que conseguiu vencer na vida, um cara que conseguiu despontar. Apoio demais. O Gustavo Lima é mineiro, mas é goiano, tá? Você me entendeu. O Pablo Marçal, mesma coisa. O Caiado, a mesma coisa. Cara, tô achando que vai sair um trio parada dura com esses três se apoiando, tá? Então, vai ser um nome de peso. Outro ponto. E aí tem o Bolsonaro. Gustavo Lima nunca escondeu que é um apoiador assíduo do Bolsonaro. Gustavo Lima nunca disse, eu não apoio o Bolsonaro. Pelo contrário, sempre disse, né? Mesmo arriscando perder público, coisa que teve muita gente, por exemplo, o Eduardo Costa caiu na brincadeira de apoiar o Bolsonaro e se lascou. O Gustavo Lima, mesmo vendo o que aconteceu com o Bolsonaro, meteu o peito e falou, não, eu vou apoiar o Bolsonaro sim. E mostrou ser um fiel escudeiro. Ele não tem ainda o apoio expresso do Bolsonaro. Mas será que o Bolsonaro vai querer fritar o Gustavo Lima e vai contra o Gustavo Lima se ele realmente for candidato? Olha, até então o que a gente tem é uma declaração dele, expressa no jornal Metrópolis, de que ele pode querer, né, ser o candidato a presidente da República. E aí para aquele negócio. Na sua visão, é alguém que você votaria ou não? Eu quero saber de você. Esquece o Gustavo Lima cantor. É um empresário, é um cara super bem sucedido, é um cara que já mostrou suas boas intenções, é um cara que já mostrou sua humildade, é um cara que mostrou que sabe sair do zero e tem empatia com o povo. Você votaria nele? Cara, eu já falei que eu faria campanha até pro Caramelo se o Lula for presidente, né? Candidato a presidente. Agora pro Gustavo Lima, faço de boa, tá? Gustavo Lima, Pablo Marçal, Caiado, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Nicolas lá na frente, agora não. Faz campanha de boa, né? Torço para esses caras ganharem e muito. Qualquer um que vá tirar o Lula, Tarcísio, embora o Tarcísio, eu decepcionei com o Tarcísio, mas pro Tarcísio também, qualquer um desses eu faço,
votos sinceros de que ganha a eleição. Para mim, a direita está muito bem representada. Só não pode cair no ego de ficar brigando entre si. Isso não pode. Mas tem muita gente boa dentro da direita para concorrer. Isso é fato, tá bom? E a sua opinião? Votaria no Gustavo Lima ou acha que isso é presepada? Deixa no comentário que eu quero saber.